Bom dia, pessoal, meu nome é Alan Santana e eu sou um dos líderes da Célula Metanoia. Bom, galera, hoje esse vídeo vai mostrar um pouco do nosso encontro que ocorreu na casa do nosso líder Manuel, sábado retrasado. Espero que vocês gostem do vídeo e que através do vídeo vocês venham a ter uma metanoia. Então vamos assistir o vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo e até logo. Um nome que, para nossa língua portuguesa, o que mais se aproxima é Ruá Elohim. Eu quero que você fale. Ruá Elohim. Ruá Elohim. Ruá Elohim. Isso. Ruá Elohim. Esse era o Senhor, era o Deus conhecido, ou se não o Eini, que é um termo lá no hebraico. Eu estou falando, não é bem isso não, mas foneticamente parece com isso. Então ele era o Deus conhecido, era o verdadeiro Deus que foi manifestado no povo de Israel. Era esse Deus, o Elohim. E ele usou vários homens, usou várias mulheres também. Mas um dos homens que mais se destaca aqui e que aparenta muito, que dá mais um entendimento para o que aconteceu com a gente, é Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para tirar uma nação de um ambiente de escravidão. Ele foi chamado por Deus para isso. E a gente, e os 10 mandamentos têm ajudado muito. De certa forma ajuda muito a gente conhecer esse período do povo de Deus ali do Egito. E eles foram chamados para sair dali do Egito para adorar o Senhor. E ao longo do tempo vai acontecendo a história, vai decorrendo a história. Até chegar na família de José e na família de Maria. E interessante que a Bíblia fala que da virtude do Espírito Santo ela iria conceber. A gente sabe, Maria. E ela concebeu o Senhor Jesus Cristo ali. Ele nasceu. O acontecimento do seu nascimento ele foi muito importante. É justamente o que eu quero falar com vocês hoje. E por que qual foi o motivo da gente ler esse texto? De 2 Coríntios, no capítulo 3, último verso. A Bíblia fala que o nome dessa criança que iria nascer se chama Emanuel. Repita comigo, Emanuel. Só que pra gente é Emanuel. E o entendimento que a gente tem é que o significado do Emanuel é Deus conosco. Não é isso, diga? Deus conosco. Ou seja, Deus entre os homens. E é muito massa, incrível isso. Por quê? Porque por muito tempo o homem procurou, através das suas próprias forças, do seu próprio entendimento, fazer vários rituais, formas, criaram vários dogmas para de alguma forma eles encontrarem a Deus. De alguma maneira eles agradarem a Deus. Você vê isso nas culturas, que as pessoas até sacrificam crianças para agradar essa divindade que ela está muito distante. Então, para a gente aplacar a ira desse Deus que está distante, então a gente faz um bocado de coisa aqui. E talvez a gente não tenha essa, como é que eu posso dizer, essa loucura que acontece, que vem acontecendo já há vários anos, esses radicais, eles matam em nome de Deus, para de alguma forma agradar a Deus. Na verdade, mas a gente faz isso de forma não tão espantosa. A gente faz muita coisa para tentar agradar a Deus. A gente vai na igreja uma vez no domingo, sei lá. A gente fala sobre Deus. Eu quero falar uma coisa para vocês. Havia um homem, a Bíblia também fala sobre ele, que se chama Jó. A Bíblia diz que ele sacrificava ao Senhor por causa dos seus filhos. Talvez eles tenham pecado contra o Senhor, aí ele vai e sacrifica animais, faz sacrifícios para Deus perdoar os filhos dele. Ele é um homem piedoso, é um homem de nome, honrado na sociedade daquela época. Mas uma coisa extraordinária na história dele é que mesmo depois de ser todas essas coisas, de ser um homem piedoso, de ser um homem que reconhece Deus, que agradece a Deus, que sacrifica a Deus pelos seus filhos, ainda assim, ele mesmo dá um testemunho sobre o conhecimento dele com Deus. Ele diz assim:
antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele está dizendo, de fato agora eu sei quem é você. Amém. E dentro de tudo isso que eu estou falando para vocês, surge uma primeira pergunta para vocês. Vocês conhecem de fato Jesus? Vocês conhecem realmente esse Filho extraordinário de Deus, que é o próprio Deus? Isso fica no nosso coração, guardado no nosso coração. A outra pergunta que eu quero fazer para vocês é: será que tudo que a gente conhece sobre Ele é na verdade só o que a gente ouviu falar, ou realmente a gente conhece Jesus Cristo? Porque o nome e o significado desse Deus são 3 nomes no hebraico. Eu vou tentar falar para vocês. Eu garanto que não vou conseguir, mas eu vou tentar. É a junção de 3 nomes. En, que isso eu estou falando foneticamente para a gente entender. En, Man e o El. Deus dentro do barro. Aí o significado para a gente é Deus conosco. Mas só que o nome de Jesus, a Bíblia fala que haverá um tempo que todo joelho se dobrará diante dele. Amém. E toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor dos Senhores. Mas só que esse juízo que vai vir, esse final dos tempos que vai vir, haverá 2 públicos diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 públicos. Vão estar 2 ajuntamentos de várias pessoas ali, mas vão ser divididas. Pessoas que reconheceram esse nome em vida, ou seja, nessa oportunidade que a gente está aqui, pessoas que reconheceram esse nome, ou seja, passaram agora a viver a partir do que ele diz, que é a Bíblia. Foi inserido em uma comunidade, uma igreja, um seminário, sei lá. Estava num convívio cristão. E só que o mais importante, ele testemunhou de Deus na pessoa do seu filho diante dos homens. E a gente às vezes avalia que testemunhar diante de Deus, testemunhar sobre Deus diante dos homens é quando o pastor perguntar, ou qualquer pessoa que estiver ministrando perguntar: você quer entregar a sua vida a Jesus? Aí você faz assim, levantar a sua mão. Eu entrego a minha vida a Jesus. Na verdade isso é muito pouco. Isso ainda não é testemunhar diante dos homens que você é de Jesus. Tem um povo que no século XVIII, eu acho, não lembro bem, se chamava os Moravianos. E dentro desse povo, muitas pessoas saíram no meio dessa comunidade para ser missionários em várias partes do mundo. E uma dessa parte especial, e alguns jovens desse povo saíram para ser missionário lá, foi justamente em um engenho, tipo, como se fosse uma fazenda. E ele pediu para o dono daquele engenho lá, daquela fazenda, para ele pregar o evangelho lá. Aí ele disse, o dono dessa fazenda disse: aqui você não prega não. Você só prega aqui para os meus trabalhadores se você se tornar um escravo meu. Aí ele disse: por amor a Deus e por amor a esse povo, eu me torno seu escravo. Mas você vai deixar eu pregar o evangelho, aí você faz o que você quiser. Eu sei que isso é um extremo muito grande, não é? Mas também a gente pode manifestar esse testemunho sobre Jesus Cristo, uma coisa tão simples, no nosso trabalho. A gente pode testemunhar de Jesus diante dos homens. Não ser um camarada que fica ali no canto e não fala nada, não, eu sou santo, eu sou de Jesus e agora não sai daqui, não, pecado não, sabe? Não. As pessoas vêm falar qualquer coisa que seja diferente do que está escrito aqui, que é do interesse de Deus. Aí você diz assim: olha, eu tenho uma palavra para você, é assim, é assim, é assim. Naturalmente você vai ser excluído, naturalmente, porque a coisa errada, ela não vai falar mais na sua frente. Por quê? Porque elas sabem que você vai fazer assim: ó, isso está errado, isso não é assim, você deveria honrar sua esposa, você deveria, né? A gente sabe disso. Então, mas só que em vários outros lugares a gente pode testemunhar sobre Jesus. Mas só que uma das coisas mais importantes que eu vejo na questão de testemunhar de Jesus, conhecer o seu nome,
é na verdade a experiência pessoal que a gente tem com ele. É intransferível. Alguém diz assim, não, mas eu preciso ouvir ele me chamar. Eu preciso a voz, não sei o que, tal. Mas quando de fato você escuta ele chamando você, ninguém interfere nesse momento. O seu coração, eu vou falar de experiência própria, mas parece quase comum. Seu coração estremece, você fica acelerado, dá um ataque cardíaco em você, não é um ataque cardíaco, você fica com um ataque cardíaco. Pensa logo em cada coisa. Você começa a pensar, mas rapaz, e aquele pagode, aquele negócio? No caso, depende do seu segmento, de onde você gosta, tá? Você sabe se é a vida errada ou não sei. E você fica naquela luta, a palavra está sendo ministrada ali na frente e você fica o coração apertado, você fica nervoso, arrepiado. Essas são as impressões que a gente sente na pele, da experiência pessoal, de fato. Da gente dizer assim, não, vou entregar minha vida a Jesus. A gente chora, eu não quero largar minha vida. A gente está tão apegado com a vida de pecado e tal, que a gente não pode, e você chora, porque você percebe o amor dele. O amor dele constrange a gente viver uma vida diferente, uma vida nova. E até o tema da nossa célula, que é metanoia, é pensar diferente. Mas não pensar diferente sem nenhum fundamento. Pensar diferente a partir das escrituras, da palavra de Deus. Essas são as impressões naturais assim, que acontecem no nosso corpo. Quando a gente diz assim, eu quero entregar minha vida a Jesus. Mas só que o que eu quero trazer para vocês é o conhecimento desse Deus, através de um povo, a revelação do amor de Deus na pessoa dele mesmo, em seu Filho. Mas é justamente quase a última parte desse versículo aqui que a gente leu. É a comunhão do Espírito Santo. Sejam com todos vós. A Bíblia fala que Jesus na sua escola, no seu discipulado, em todo momento ele estava dizendo para os seus discípulos, olha, eu vou voltar para o Pai, eu vou para a cruz, eu vou padecer, eu vou ser entregue nas mãos dos camaradas, eles vão lutar para quebrar em mim, eu vou ter que morrer. E os discípulos, não pode. Mas ele em nenhum momento ele não deixou eles desavisados, ele deixou eles sempre em alertas, olha, eu vou ser entregue aos romanos e eles vão me crucificar. E eles se preocuparam. Por quê? E agora, como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar só? Aí ele disse assim, Jesus disse, eu vou rogar ao Pai e ele enviará para vocês um outro Consolador. Eu rogarei ao Pai e ele enviará para vocês um outro Consolador. É justamente sobre esse outro Consolador que eu quero falar com vocês. Eu quero encerrar a gente já está praticamente encerrando, mas eu quero falar sobre esse Consolador com vocês. Eu quero que você repita comigo a palavra, repita, Paracletos. Paracletos. Diga assim, Paracletos. Mais forte. Paracletos. É um termo jurídico, né, no grego, olha que coisa linda, que é a mesma coisa que advogado, chamado para estar ao lado. Aconteceram várias coisas assim na minha vida que eu julguei comigo mesmo que eu estaria só. E na verdade, em nenhum momento da nossa vida nós estamos. Foi um momento muito assim impactante na minha vida, que eu fui quase que eu ficava só, na minha cabeça eu ia ficar só. E após o telefonema eu recebi um bocado de mensagem abençoada acabando comigo, que foi eu deixando o telefone antes mesmo de eu colocar o telefone no lugar. Esse Paracletos disse para mim, leia Hebreus capítulo 13, versículo 5. O texto de Hebreus 13, versículo 5 diz assim, eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Glória a Deus. Eu terminei de pensar nesse texto, ele falou, agora lembre o que diz o verso 6 do Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E foram outros textos agora que eu não lembro, mas Isaías 44,
versículo 3, foram 43:10, foram vários textos. E ele dizendo para mim, você não está só. Amém. Eu estou com você. E é justamente isso que Paulo está ministrando na vida dos coríntios. A comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Porque, veja só, eu não quero de nenhuma maneira desmerecer o nome de Jesus Cristo. E nem o próprio Ruá Elohim, nem o próprio Deus. E a fé é chamar. Mas só que ele disse, o próprio Jesus testemunhou sobre o Espírito Santo. Eu enviarei outro Consolador, eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador. E ele estará convosco até a consumação dos séculos. Ele não deixará vocês. Cheiro no cangote, pegava na mão, a gente saía para os shoppings, né? Comia. Havia um limite. Continua. Continua. Havia um limite. Por essa Mas, parte. e justamente por quê? Porque a gente acredita no que diz as Escrituras. Vontade não faltou, pai, de pegar, de tirar onda. Mas a gente e a carne que não falta, pai. Carne confiável é friboi. O que não falta é carne. Vontade não faltou da gente se amassar. Isso não é normal, é natural. E o problema é se não houvesse, né, meu irmão? Aí o negócio é estranho. Mas depois que a gente se casou, a gente teve um outro patamar de comunhão, de intimidade. Não foi, meu filho? Pode ser se foi. Fique vermelhinha, fique vermelhinha. Ela tá vermelha, bichinha. Vem aqui, vai. A gente teve um outro nível de intimidade. Parece até uma coisa, que eu tô falando coisa normal, mas eu tô falando de coisas espirituais para vocês. Jesus disse assim, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Agora veja só, eu falando de intimidade. Você acha, veja que pergunta boba que eu vou fazer para você, mas você acha que a gente iria ter um ambiente de intimidade no meio da rua? Não, né? Isso é o quê? É filme, não pode, né? 18 anos? Não é. Intimidade, existe um lugar de intimidade. Existe um momento de intimidade. E detalhe, quanto mais você conhece a pessoa na intimidade, mais prazer você vai ter de estar com ela. No caso, eu estou falando da minha intimidade. Mas eu quero falar com vocês sobre Deus, sobre o Espírito Santo. A Bíblia está dizendo, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E eu faço uma pergunta para você. Aí você pode pensar assim, mas maninho, Espírito Santo, Deus, Jesus, como assim? É isso aí mesmo. O Espírito Santo, Deus, Jesus é a mesma coisa. Ele é Deus. E Ele é santo. Glória a Deus. Ele é Deus e Ele é santo. E Ele convida todos nós, cada um de nós aqui, ó. Se a gente entender a palavra de Deus, isso é gerado por Ele mesmo, pelo Espírito Santo. Ele ilumina o texto. E a gente começa a enxergar coisas, mas rapaz, eu já li esse texto já, e eu não vi isso daqui, mas agora eu estou enxergando isso. Glória a Deus por isso. Mas é o Espírito Santo que nos lembra, que nos faz pensar diferente, que nos leva à metanoia. O tema da nossa célula, a proposta da nossa célula. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Todos vocês que estão aqui, que um dia entregaram a vida de vocês a Jesus, foi o Espírito Santo trabalhando na nossa vida há muito tempo, criando circunstâncias, colocando pessoas na nossa vida para falar sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Até o ponto que você disse, não, de fato, agora eu não quero mais viver outra vida, a não ser a vida de Deus para mim. E eu, em nome de Jesus, ministro isso no coração de cada um de vocês. Amém. Que essa palavra seja como uma colher de sal na boca de vocês. Porque quando a gente come uma comida salgada, a gente dá vontade de tomar o quê? Água, né? E o texto diz assim, eu derramarei água sobre o sedento, para aquele que me busca. Amém. Então, em nome de Jesus, eu ministro essa palavra no seu coração. Existe um nível de intimidade com o Espírito Santo que nós não vivemos. E Ele está convidando cada um de nós para a intimidade com Ele. E uma coisa, um detalhe. Eu desejo ter trigêmeos.
trigêmeas, quer dizer. Os frutos de uma relação íntima, ela só passa a ser gerada num lugar de intimidade. A terra, ela só... Uma vida pra quê? Só tenho uma vida pra queimar, e a minha vida queimará pra ti, Deus. Olá pessoal, graças a paz, sou Manuel Rigueira e a gente faz parte da Célula Metanoia. A Célula Metanoia tem a proposta de trazer uma nova forma de pensar, mas não aleatoriamente, através da Palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, venha participar da Célula Metanoia e faça uma coisa, inscreva no nosso canal. Deus te abençoe.